E aí, pessoal, Wellington na área para o nosso super sábado no Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal. 5 partidas acontecendo neste sábado do Campeonato Brasileiro, rodada cheia, bons jogos para a gente assistir e também boas oportunidades para a gente estar faturando. Então, vamos lá, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe aquele like que ajuda e muito a gente. Beleza? Como vocês viram na capa aí, a gente vai ter esse jogão aí para esse sabadão. Então vamos de palpite, vamos de análise, porque tem muita coisa bacana para a gente ver neste final de semana no Campeonato Brasileiro. Então, começando aqui, pessoal, 16h30, Maracanã, jogaço, né? Fluminense contra Corinthians, segundo colocado contra o sexto colocado. Pessoal, retrospecto dessa partida. Nos últimos 5 jogos aí, a gente pode ver que o Corinthians teve duas vitórias, uma derrota e 2 empates, e o Fluminense teve aí 3 vitórias, uma derrota e um empate. A diferença entre as duas equipes está aí de 5 pontos. Então, o que eu separei aqui, pessoal, para esse jogo no Maracanã, nesse sábado, foi uma combinação aí entre escanteios e gols também, porque eu não consegui enxergar um favoritismo para uma das equipes. Por quê? O favoritismo, evidentemente, está para quem está melhor na classificação geral, que é o Corinthians. Só que tem vários aspectos que envolvem essa partida nesse sábado. Primeiro, o fato do Corinthians ter que jogar no meio da semana a segunda partida contra o Boca lá na Bombonera. Isso influencia diretamente na partida em si. Por quê? Histórico de lesão que tem no Corinthians, vários jogadores fora. Vitor Pereira aí tem um quebra-cabeça imenso no Corinthians para poder montar. Do outro lado, Fernando Diniz, pessoal. Fernando Diniz aí que tem feito milagres nesse time do Fluminense, tem feito algumas reformulações, tem trazido novas peças, assim como o Corinthians. Então eu vejo um jogo bem disputado entre as duas equipes e eu trago esse cenário para esse jogo no Maracanã. Muito interessante. Então, a minha perspectiva aí é que a gente tem uma média aí de 10 escanteios, então eu fui conservador nessa parte. Então, eu coloquei uma margem aí de 8 cantos aí, tendo 2 gols na partida. Bom, acho justo, tá numa cotação muito justa também, cotação de 2,02, 2, né? Colocando assim. E eu acho extremamente interessante, haja em vista aí que os dois times enfrentam dificuldades na montagem do seu time. Talvez neste momento um Fluminense um pouco mais organizado para essa partida em si. Então, os fatores aí que trazem o Corinthians na Libertadores, com o grau de dificuldade que vai ser o Boca Juniors, envolvido também no Campeonato Brasileiro ali na segunda colocação. Então, para mim, partida totalmente em aberto aí para as duas equipes. Se eu tivesse que acreditar um favoritismo aqui, eu colocaria no Fluminense, mas eu colocaria uma análise assim de um empate anula para o Fluminense, tá? Muito em função do cenário que vai vir o Corinthians nessa próxima semana. E aí, para mim, essa partida termina empatada ali, mas vamos na segurança dessa partida aqui, que eu acho um melhor caminho para a gente nessa partida e também a longo prazo. Beleza? Segunda parte aí, temos aqui lá no Alfredo Jaconi, pessoal, também às 16h30, Juventude e Atlético Mineiro. Bom, Atlético Mineiro, na mesma situação que o Corinthians, tem a Libertadores, empatou o primeiro jogo de 1-1 contra o Emelec, vai decidir dentro de casa a classificação para as quartas de final da Libertadores. Eu não vejo o cenário do Atlético talvez seja um pouco mais favorável do que o do Corinthians, porque decide em casa, no seu caldeirão, na sua torcida. E aí eu acho que o Atlético vai se classificar, mas não devemos menosprezar a equipe do Emelec. Para essa partida contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, o Tuco vai ter também um desafio muito grande, né? Fazer a conciliação do time que vai entrar em campo e também preservando, evidentemente, as peças que vai fazer a composição do jogo principal contra o Emelec dentro de casa. Então, o Atlético está na 5ª colocação, com 24 pontos. O Juventude precisa desesperadamente fazer pontuação, que seja 1 ou 3 pontos. Está com 11 pontos,
Bom, retrospecto das duas equipes, né? O Atlético vem aí de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, oscilando aí no Campeonato Brasileiro. E o Juventude vem numa sequência aí dos últimos 5 jogos de 4 derrotas e 1 empate. Catastrófico a situação do Juventude. Já pensando, pessoal, na questão de classificação também, tá? Estamos caminhando aí para já metade da competição do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma competição impetuosa, então ela massacra os times ali que não tem um desempenho tão bom assim. E, para mim, mesmo o cenário do primeiro jogo. Também uma média ali de mais de 8 escanteios. A perspectiva é que tenha mais de 10 cantos. Juventude colocando toda a sua carga porque tem que pontuar e vai estar jogando em casa. E também o cenário de 2 gols na partida, tá? Então, para mim, mesmo cenário do jogo do Fluminense contra o Corinthians, só que mais esse numa cotação um pouco menor, 1,96, para mim também é muito bom, tá? Porque a gente não depende de qualquer time aí que faça gol ou que tenha escanteios. Dos dois lados ali a gente consegue tirar a nossa média. O jogo do Juventude no Alfredo Jaconi é baseado muito em jogo pelas pontas e também jogadas alçadas à área, tá? Então, jogadas de bola aérea, o Juventude é muito bom. E o Atlético Mineiro também, já que tem uma zaga mais alta, né? Então, provavelmente a dupla de zaga deve ser Igor Rabelo e Hever. Então, esses dois jogadores aí fazem muitos ataques e também no lado defensivo de jogada aérea. Então, proporcionando aí os nossos cantos, tá? Este é o cenário também para essa partida às 16h30. Nosso terceiro jogo, aí sim, Castelão. Pessoal, Fortaleza, Ceará e Internacional. Bom, complicado, né? Quarto colocado Internacional enfrentando o 15º Ceará. Internacional, nos últimos 5 jogos aí no retrospecto, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Ceará, 1 vitória e 4 empates. Meu Deus do céu! E aí a pontuação Internacional com 24 e o Ceará com 17. Bom, mais de 10 cantos, né, projetados aqui para essa partida. As duas equipes aí envolvidas nas competições internacionais, que é a Sul-Americana. Então, prevalecia aqui no mais de 10 escanteios. Eu acho que mantém uma média boa aí. O time do Internacional muito agudo também nessas bolas de ponta e alçadas para a área, e a questão de finalização também, o que proporciona muitos cantos aí para gente. Mas, pessoal, é uma expectativa, tá? É uma expectativa segundo os dados do Monstro. Então, a gente faz aqui uma projeção. É claro que tem uma linha de corte ali que a gente faz para poder estar entrando de uma forma mais segura, mas no ao vivo a gente acaba fazendo várias entradas, já fazendo essa projeção, essa leitura do mercado que ele traz para a gente, tá? Então, 19 horas, lá no Castelão, Ceará Internacional, mais de 10 escanteios aí, com uma cotação de 2, tá muito justo, tá muito bom. E o Inter ali na 4ª colocação vai tentar encostar no Palmeiras ali, que tá próximo também. Teremos um bom jogo lá no Castelão, viu? Olha lá. Bom, e agora, pessoal, mega odd para tudo que você tá fazendo. Bom, se você me assistiu até aqui, até agora, né, eu tenho 2 odds incríveis, uma de 4,96 e uma de 37,80 na nossa mega odd aí. Então fiquem aí, cola na tela, que lá no final eu vou estar liberando para vocês. Então fiquem ligados aí nos palpites, tá bom? Não se esqueça, não perca aí essa mega odd. E já aproveitando, mais uma vez, não se esqueçam, se inscreva, deixem um like e ative o sininho de notificação, pois ajuda e muita gente, tá bom? Então vamos lá, continuando. Jogaço, né? Mais um aí às 19 horas. Santos contra Flamengo. Que loucura, meu Deus! Só jogaço nesse sabadão. Vila Belmiro, retrospecto das duas equipes aí. Santos na 7ª, Flamengo na 9ª colocação. Os últimos 5 jogos aí, para os dois tem castigado, hein? Para o Santos apenas 1 vitória e 4 empates. Para o Flamengo aí, 2 vitórias e 3 derrotas, na sequência de derrotas que o Flamengo trouxe.
Ambos os times aí, média 6 na competição até agora, pífio vergonhoso, né? Mediante a situação das duas equipes aí, que são os protagonistas do futebol brasileiro. Clubes que nunca caíram! Vamos lá, projetei aqui, ambas equipes marcam. Não poderia ser diferente. O Flamengo com desfalques importantes, fora os jogadores que não viajaram para a Colômbia. O Flamengo volta a carga também para a Libertadores, que vai disputar a decisão com o Tolima. Venceu bem aí o Tolima, conseguiu segurar aquela vantagem ali, leva a decisão para o Maracanã, mas tem essa parada difícil aí na Vila Belmiro contra o Santos, que é sempre carne de pescoço para o Flamengo. Então eu projetei aqui ambas equipes marcam, um jogo dinâmico dos dois lados, e eu acredito aí que tem tudo para ser um bom jogo. E para encerrar, vamos lá, 21 horas, Palmeiras e Atlético Paranaense, Verdão contra Furacão. Não vou falar nada, né? Olhem aí o retrospecto das duas equipes. Olhem aí, das últimas 5 partidas, o líder Palmeiras, 4 vitórias e 1 empate, fora o que o Palmeiras fez vai para trás, mas trazendo aqui só o retrospecto das últimas 5 partidas. Atlético Paranaense, idem, terceiro colocado aí, diferença de 5 pontos para o Palmeiras. Jogo para gols, né, pessoal? Palmeiras que já encaminhou já a classificação para a próxima fase da Libertadores, vai jogar em casa. Atlético Paranaense que conseguiu uma vitória importante também nessa fase de classificação contra o Olímpia, né? Bom, teria que falar, né? É jogo para gols. Eu queria deixar o favoritismo para o Palmeiras, que deve ter carga total para essa partida, já avisando o placar de 3-0 que fez na Libertadores, então vai mais confiante para essa partida. O Atlético Paranaense também com a vitória importante, mas um pouco mais preocupado, porque o segundo jogo é lá fora. Bom, pessoal, 1,90 para mim tá dado. Eu não vejo outra coisa aqui a não ser uma partida de gols bem movimentada. Dois times que estão muito bem. Para quem me acompanha aqui desde o início do Campeonato Brasileiro, eu fiz uma projeção com os reforços, com os times que estão disputando e como estavam jogando no Campeonato Estadual, que o Campeonato Brasileiro seria essa temporada, para mim, a mais disputada de todos os tempos, com chances aí de 6 equipes chegarem ao fim da competição ali, páreo a páreo. E a gente tem, assim, mais ou menos a projeção desse campeonato até agora, com Palmeiras, Atlético, Internacional, Atlético Paranaense, correndo por fora ali. O próprio Santos e o Flamengo a gente não descarta, porque as pontuações estão muito próximas e uma sequência de vitória aí começa a equilibrar mais o campeonato. Tem o São Paulo também, e a lista é longa, e para mim, para quem me segue aqui nos palpites do Brasileirão, pessoal, podem anotar, podem tirar a cópia das gravações dos vídeos de palpites que a gente grava aqui para vocês. Estou sempre batendo na tecla que esse Campeonato Brasileiro 2022 vai ter até o final emoções, com 6 ou 7 equipes aí disputando o título frente a frente até o final, tá? Essa foi a análise que eu fiz desse Brasileirão, de como ele começou, de como ele está se desenhando. O Palmeiras despontou um pouquinho agora também, mas em um determinado momento da temporada é muito normal os times oscilarem e os outros se reforçarem e nivelar ainda mais o campeonato, então está tudo muito próximo. Por exemplo, diferença de 5 pontos, isso não é nada. 2 jogos aí já alcança, e para metade da competição é isso aí. Beleza? Então vamos lá, nossa mega odd para este sabadaço. Vamos lá. 2 bilhetinhos, pessoal. Um de over e outro de ambas, tá? 5 jogos. 5 jogos no Campeonato Brasileiro. 5 jogos para over 1,5.
5 jogos para ambas equipes marcam. Podem anotar aí. Façam individual, como eu ensino a vocês aqui nos nossos vídeos de palpite. O mais arriscado você faz individual, porque tem como você pegar uma porcentagem de acerto muito bom. Média de acerto aí de 70% a 80%, tá bom? Quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente tem uma média muito boa de índice de acertos aqui, beirando a quase 90%, tá? Não é balela, peguem os vídeos aí mais para trás, que vocês vão ver que é a mais pura verdade. Tá bom? Então, bilhete de 4,96, over 1,5 para todos os jogos. E aí também, ambas as equipes marcam para as 5 partidas, tá? Explico você por quê. A vocês, senhoras e senhores, o porquê. Vocês repararam que quase todos os times deste sábado estão envolvidos em competições internacionais. Isso mexe com a cabeça dos jogadores, com a estratégia do técnico de preservação. Então a gente tem uma rodada muito dinâmica. Times que estão lá embaixo, que estão precisando de pontuação, têm a oportunidade de repente, tirar pontuação de times que talvez eles não conseguiriam, como é o caso do Juventude contra o Atlético Mineiro, com o fator casa. Então, muito justificado a gente imaginar este cenário para essa rodada de sábado, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, foco, atenção, análise. Pega o nosso vídeo de palpite aqui. Hoje está até mais extenso, porque eu queria trazer mais detalhes para vocês do que vai acontecer nessa rodada. Não é verdade o que vai acontecer, é uma projeção da rodada, é o que os times estão disputando em termos de competição e o que vira prioridade conforme o que aconteceu no meio de semana e a projeção para a próxima semana já, tá? Porque envolve classificação, envolve muito dinheiro, o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais longo, então, pensando dessa forma, os times eles conseguem fazer uma projeção mais à frente, então tá tudo dentro do cronograma deles, determinadas partidas. Então, fica aqui a minha dica para vocês. Então, a Mega Odd valeu a pena para você que esperou até aqui, tá? Então, volta amanhã, domingão, vou analisar, buscar o panorama, ver o que aconteceu na rodada e gravar aí o nosso vídeo de palpites de domingão, tá bom? Prometo trazer coisas bacanas para vocês em termos de análise, também montar a nossa estratégia aqui para este domingo, beleza? Então, pessoal, fico por aqui, muito obrigado para quem me assistiu até agora, um vídeo mais extenso, bem fora, né? Eu tento reduzir bastante o nosso tempo aqui para ficar mais otimizado, mas sempre quando é coisa mais importante para a gente poder analisar e buscar um pouco mais a fundo, eu tento explicar de uma forma melhor para vocês, para que dentro da nossa linha de raciocínio vocês também possam estar acompanhando, bem simples, bem prático, bem dinâmico. Então, dúvidas, aqui ó, na descrição do vídeo, tá? Deixa aqui porque a gente está sempre de olho e é sempre um prazer enorme estar tirando essas dúvidas para vocês e ajudando vocês também nos passos aí, no esporte, resenhar a questão da aposta em si. É sempre um grande prazer para a gente estar aqui ajudando vocês, tá bom? Um grande abraço, volto domingão, talvez mais dinâmico, não sei, vou ver. Vou puxar como é que vai fazer uma projeção para o nosso domingo aqui, mas, claro, sempre trazendo coisa boa para vocês, tá bom? Um grande abraço e até lá.